bem-vindas, boas-vindas aqui a todas as pessoas que estão aqui. A gente começa agora essa segunda parte do dia 4 da nossa programação da Semana Inaugural integrada, com a apresentação do professor Mário Bolognese e da professora Maria Carolina, que é o grupo de pesquisa O Circo e o Riso. Muito obrigada, professor Mário, pela presença. Obrigado a vocês. Bom, boa tarde. A minha voz não está tão audível, mas acho que dá para compreender, tudo bem? Olha, este grupo de pesquisa, o Circo e o Riso, ele foi criado em 2007. Portanto, o ano que vem fará 20 anos de existência, né? No momento, eu sempre fui o líder do grupo. E no momento, contamos com a professora Eliane Belício, da Federal da Bahia, como vice-líder. Aliás, Rita, deixa eu te adiantar. A professora Eliane está vindo para o Instituto de Artes por um ano como professora visitante, num projeto que eu apresentei ao CNPq e foi aprovado. Bem, depois a gente marca uma reunião para ver atividades que ela pode desenvolver e que o programa, obviamente, queira na pós-graduação deste um ano. Tudo bem? Bem, por este grupo, obviamente, passaram doutorandos, doutores, pós-doutores, mestres, alunos de estudantes da graduação, de iniciação ou de TCC. É já, portanto, um número considerável. Eu não vou aqui, obviamente, relatar todos. Só vou falar de um caso que está aqui na tela, que não está inscrita no grupo, que é a Mariana Gabriel, porque ela não fez o látis dela ainda. Eu fiz, professor. Tem que fazer uma lição. Ontem eu ainda tentei te incluir no grupo, mas consta no CNPq que você não tem látis. Eu vou refazer, tá bem? Tá bom, professor. Até escrevi para a Carol esse respeito. Bem, vamos lá. O grupo tem 5 linhas de pesquisa. Eu vou apontá-las na numeração da sua criação por ordem, portanto, cronológica. A primeira linha denomina-se a forma cômica do circo e a constituição do riso. Obviamente, é uma linha de pesquisa voltada à pesquisa da comicidade circense. A segunda tem por título Circo e Teatro Aproximações, isto é, aproximações entre as linguagens do teatro e a do circo por conta bastante da clientela nossa na pós-graduação, que são majoritariamente oriundos do teatro, né? E que buscam alguma pesquisa na área do circo, procurando essas conexões, tanto do ponto de vista de atores, da atuação, da direção, do espetáculo, da improvisação, etc. A terceira chama-se improvisação e comicidade, que tem por objetivo estudar procedimentos de improvisação que levam à comicidade. Não é, portanto, aquela improvisação de tom dramático, ok? É a improvisação de natureza cômica. A quarta, e a menina dos olhos da atualidade, denomina-se
Mulheres no Circo Brasileiro. É um projeto muito grande e eu vou deixar para falar dele daqui a pouco. E a Carol complementará este projeto, ok? E o quinto é a última linha de pesquisa recém-incluída, que se denomina Poéticas e Políticas dos Circos Contemporâneos. Essa linha de pesquisa coincide com a pesquisa da professora Maria Carolina e seus orientandos e orientandas de doutorado e mestrado, inclusive Mariana, que está aqui presente, né? Portanto, contempla poéticas e políticas do circo contemporâneo no aspecto do fazer, da construção do espetáculo e também nas políticas públicas relacionadas ao circo, de um lado, de outro lado, nas políticas dos grupos circenses que se autodenominam contemporâneos na feitura dos seus espetáculos, com ênfase bastante acentuada em questões de gênero, de raça e de identidades. A Carol, daqui a pouco, falará um pouco mais a miúde a esse respeito. E essa última linha, Mulheres no Circo Brasileiro, é um imenso projeto de âmbito nacional com participação de pessoas, de pesquisadoras do Chile e da Argentina, e que visa o registro artístico, pedagógico e das ações administrativas de mulheres significativas para o circo brasileiro do início do século XX até os anos 80. O recorte, portanto, são mulheres que se destacaram no circo, que se destacam ainda no circo brasileiro, no circo itinerante, no circo de lona e no picadeiro circense. Portanto, não estão, neste momento, postas nesta linha de pesquisa, e nesse grande projeto, mulheres no circo contemporâneo. Por quê? Em primeiro lugar, há uma dívida imensa com a história das artes de um modo geral e da história do circo brasileiro, muito em particular, com as mulheres e a atuação delas no circo de picadeiro, no circo itinerante, em várias facetas. Lembrar que a vida circense conjuga no mesmo espaço, mediado pela cerca do circo, né, a vida privada e a vida pública, a vida artística e a vida familiar. Isto é um dos focos desta grande pesquisa, né, que será trabalhado. Isto é, a vida da artista circense e da mãe, da vida e da jovem adolescente na escola ou fora da escola, da artista circense que se transformou em professora de artes circenses, e assim por diante. Este é o escopo deste grande projeto. As configurações teóricas e metodológicas do projeto ficam ao encargo da exposição da Carol. Carol, você já está presente? Estou sim, Mário, obrigada. Ótimo. Desculpa então, que eu atrasei um pouquinho, a gente estava numa reunião de conselho de curso aqui e eu não achava o link dessa reunião, que estava no flyer, perdão. Exato.
Me agradei um pouquinho. Então, eu já vou passar a palavra para a Carol e para dizer o seguinte, para finalizar. Neste projeto e neste grupo de pesquisa, nós temos pesquisadores da Federal de Uberlândia, da Federal da Bahia, da Federal de Alagoas, da Estadual do Sul da Bahia, do Sudeste da Bahia, da Federal do Rio Grande do Norte e da Federal do Rio de Janeiro. Tá bem? Eu vou ficar por aqui de forma bastante sintética, porque o tempo já está correndo e a Carol está aí, tá bem? Muito obrigado. Obrigada, Mário, também. Vou falar bem rapidamente, gente, só uma complementação sobre algumas questões bem específicas do esse projeto das mulheres do circo brasileiro, e no finzinho puxo também, eu acho que uma transição para a linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo no IA, dos meus orientandos, que eu falo também de forma bem pontual. Eu acho que, como o Mário trouxe, né, tem uma especificidade que se torna também uma particularidade metodológica desse trabalho, é que quando a gente pega esse recorte, né, das mulheres do circo itinerante, a gente tem essa encruzilhada necessária, assim, necessariamente a gente vai lidar com esse cruzo entre modos de vida e arte, né, então a gente não está falando só, quando a gente fala do circo itinerante, não dá para falar só do ponto de vista do gênero, etc., da dimensão que a gente vê em cena, né? A Hermínia Silva separava bem isso, né, Mário? O circo que se vê e o circo que não se vê, assim. A gente necessariamente está falando dessas mulheres que estão em cena, mas também nas suas atuações como mães, como a pessoa que costura o figurino, que faz a comida para alimentar as pessoas do circo, porque nesse recorte específico do circo itinerante, opera esse modo de produção que é o do circo família, né? Que é o de um tipo de produção em que não se separa tanto o modo de vida, o modo de produção com aquilo que se apresenta na cena, né? Então essas camadas sociais e poéticas, né, formais de um lado, mas sociais desse modo de fazer circo itinerante, elas são muito misturadas. Então, acho que essa é uma particularidade, assim, é impossível a gente fazer uma pesquisa que olhe só para o que se vê em cena, né, isso acho que é uma questão, e quando a gente está falando de um recorte de gênero, isso também traz várias camadas que vêm do campo de produção de gênero, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, são vários desenhos também de especificidade de relação de gênero que a gente vai poder olhar em vários desses níveis. Uma outra coisa que eu vou trazer 3 pontos só sobre a pesquisa, esse é um outro ponto que eu acho que é interessante de falar, é que eu acho que a gente está falando essa pesquisa também ela se justifica por uma dupla invisibilização, assim, porque de um lado a gente sabe que existe uma invisibilização das artes circenses dentro do campo de artes cênicas e dentro do campo das artes em geral, né? Acho que as expressões artísticas, as expressões circenses, né, durante muito tempo da história, foram associadas a um imaginário de que é só entretenimento, é só show, é a lógica das atrações, etc., algo que se resolve, que opera dentro do mercado e etc., e isso deixa marcas até hoje, né, nas políticas públicas, a gente vê que o circo tem menos apoio, menos instituições, etc., e na academia também, a gente vê menos espaço, né, a gente vê agora um florescimento de uma linha de pesquisa enorme, muitas pessoas fazendo pós-graduação em circo, etc., muito pelo esforço também de pessoas como Mário, Hermínia, né, que abriram um tanto esse caminho, mas a gente ainda vê muito menos espaço para o circo dentro desses lugares. E dentro das histórias das artes de forma geral, isso também vem também de uma literatura de feminismo nas artes, né? A gente sabe também que as her stories, né, como se diz essa brincadeira do his story, do her story, as histórias contadas pelas mulheres também são invisibilizadas, as histórias das personagens, das pessoas mulheres, ou que se identificam como mulheres, e mais ainda que se identificam com outras dissidências de gênero, normalmente são menores, têm menos espaço, têm menos visibilidade. Então, nesse caso, é uma dupla invisibilização, né, porque a gente já tem uma invisibilização das histórias do circo, e mais ainda das mulheres do circo.
Então, acho que também tem a pesquisa, em parte, se justifica por conta disso também. E aí, o que eu acho que eu trago especificamente, porque eu não sou uma pesquisadora que olha para a história do circo, eu sou uma pesquisadora que olha para o circo contemporâneo, e eu olho para o circo contemporâneo, eu estou falando desde a minha pesquisa de pós-doutorado, que eu fiz sob supervisão do Mário, e também na minha pesquisa que eu realizo aqui no Instituto de Artes, desde que eu entrei como docente, nas minhas orientações e tudo. Eu observo essas expressões circenses que se reivindicam como contemporâneas, tá, gente? Não é um consenso, né, esse termo circo contemporâneo. Mas essas expressões que se reivindicam como contemporâneas ou que são entendidas pelo circuito, pelos campos de produção como contemporâneas. E eu olho especificamente para esse cruzamento dessas expressões com as dimensões das políticas, né? Então, por exemplo, com toda a reivindicação de identidades, então os circos que falam sobre gênero, os circos que falam sobre, e que são feitos por pessoas racializadas e que trabalham questões de desigualdades, eu observo um pouco essa produção e a minha linha de pesquisa é mais relacionada a esse ponto. E eu acho que também a gente, então, se encontra nesse processo, né, pensando nesse projeto grande das mulheres do circo, com o meu projeto de pesquisa pessoal, e eu acho que a forma como eu passo a compor esse grupo, nesse lugar de trazer a categoria gênero para o centro da análise, né? Porque se de fato a gente tem bastante... O simples fato de contar a história dessas mulheres já tem uma função importante, né, dentro da academia, dentro da ciência, no lugar de registrar a memória dessas artes, de registrar processos, saberes que muitas vezes não estão lá ditos, mas eu acho que também tem um lugar, essa pesquisa também ela serve e ela colabora especificamente para a discussão de gênero nas artes cênicas, porque a gente vai com certeza observar, se a gente olha para esse contexto a partir dos vieses e dos recortes da literatura de gênero, a gente vai observar como essas categorias de gênero, de desigualdade, etc., operam dentro desse contexto que é bem específico, né? Então, só para trazer aqui um exemplo rápido, e com isso eu fecho, que acho que a gente já passou o nosso tempo. Tem literaturas diferentes de circo, dizem, por exemplo, tem linhas de abordagem de circo e gênero que vão dizer, o circo clássico, né, o circo itinerante, tem várias marcas da cultura patriarcal, né, então você vê lá o papel das mulheres, muitas vezes é colocado como enfeite, as dançarinas na cena, assistente do mágico, elas estão sempre com roupas menores, o corpo num lugar de mais, tem uma interpretação de beleza, né, uma gestualidade, ou mais harmônica, que tem a ver com uma certa representação de feminilidade, ou da femme fatale, que tem a ver com outra certa representação de feminilidade, etc. Então, está atravessado pelos pensamentos, enfim, né, dessa desigualdade de gênero que é mais estrutural. A gente poderia dizer sim, assim como várias outras expressões culturais. De outro lado, tem uma série de pesquisadoras que vão olhar para isso e vão dizer, mas essas imagens no circo, elas sempre são tensionadas, porque no circo você também tem a mulher muito forte, a mulher que voa no trapézio, e, sobretudo, a mulher que trabalha, né? A mulher que trabalha, e que trabalha não só na cena, mas que trabalha em todo aquele modo de produção para manter aquilo vivo, cuidando das crianças, bordando as roupas, etc. Então, esse modelo da mulher que trabalha também já gera um tensionamento com um certo imaginário da mulher burguesa, né? Então, já tem esse tensionamento. Então, como todas as outras expressões culturais, a gente vai enxergar dentro do circo práticas e fatores que são conservadores em termos de gênero e práticas e fatores que são revolucionários em termos de gênero, né, para usar o termo da Butler, assim. Então, a gente vai enxergar esses dois movimentos no circo também, né, então, como a gente também pode articular um pensamento de gênero para olhar para esses contextos, acho que aqui é o ponto que eu colaboro e chego também nesse grupo. Acho que eu já passei do tempo, né, Mário? Não sei se... Eu falaria um pouco também da dificuldade metodológica da gente trabalhar com história oral, né? Tem toda uma peculiaridade o fato dessas mulheres serem mais velhas, o fato de obra e vida estarem muito misturadas. Então, como que a gente faz entrevistas né, são entrevistas longas, de dias de duração, que a gente vai ter que provavelmente voltar, né, por dias nesses lugares, porque essas histórias de vida e as histórias artísticas estão muito entrecruzadas. Muitas coisas têm só registro oral, e a gente lida também com a questão da memória, né,
das depoentes, como é que isso fica. Então, essa é um outro caminho de discussão metodológica. Mas acho que eu vou ficar por aqui, né? Porque já passamos um pouco do tempo. É a Rita que é a coordenadora e a nossa superego. É super ego, sou. Eu sou essa pessoa. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Mário. Olha, maravilhoso ouvir tanta coisa linda que vocês estão fazendo, viu? E tanta coisa importante para a gente. Nossa, essa conexão, né, com instituições do Brasil inteiro, enfim. E essa abordagem também, né, de gênero. Nossa, é muito bom ouvir vocês. Muito bom saber que tem um grupo assim também, compondo o nosso PPG. Obrigada demais, viu? Muito mesmo.